dia, YouTube, bom dia! Vamos correr comigo hoje! Bom, já tô aqui me arrumando, são 9h30 da manhã exatamente. E vou correr agora. Ai, ai. Sim, vou correr agora e você também pode correr qualquer horário, tá, amores? Ai, porque seu corredor só corre 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Tá frio, não tá sol e hoje é feriado. Vocês acham mesmo que eu ia acordar às 5 da manhã? Sendo que eu posso acordar às 8? Ai, ai. Enfim, tô aqui colocando meu tênis, né? Mas já vou falar com vocês direito. Bom, gente, é isso. Tô indo correr. Terminei de me arrumar. Hoje o treino, ele é pirâmide de tempo. Nunca fiz um treino pirâmide de tempo. Mas, pelo que eu olhei lá, tipo assim, eu vou ter intervalos de tempos meio que com o pace igual. Então, por exemplo, eu vou ficar 4 minutos correndo, 3 minutos descansando. 3 minutos correndo, 2 minutos descansando. 2 minutos correndo, 1 minuto descansando. E aí volta tudo ao contrário. Então, 2 minutos correndo, 1 descansando. 3 correndo, 1 descansando. 4 correndo, 3 descansando. Acho que é isso. Talvez eu tenha falado errado. Mas enfim, e aí o pace nesse tempo correndo é sempre o mesmo, entendeu? Então por isso que ele é pirâmide tempo, porque ele faz essa pirâmide de acordo com o tempo e não com o pace. Enfim, espero que tenha dado pra vocês entenderem. E é isso, tô animada pra fazer esse treino, porque nunca fiz um treino assim, então quero ver como é que vai ser. E hoje, como eu falei, tá sol, tá friozinho, não tá sol, na verdade, não tá sol. E tá um friozinho, então tá gostoso pra ir correr. Coloquei meu corta-vento aqui, só pra também não ficar a Deus dará, assim, na rua, né? E é isso. Hoje é quarta-feira, não sei se eu já falei isso, mas hoje é quarta-feira. Semana passada eu não fui correr, não consegui correr. Na verdade, eu fui correr só quarta-feira, então faz uma semana que eu corri. Eu ia correr na sexta, mas aí tava muito frio, então eu não fui. E domingo tivemos mudanças de planos e também não deu pra ir. Enfim, e é isso. Vamos. Fiz muito rápido. Ai, que anta. Sério, foi muito rápido. Tive que fazer uma pausa aqui, porque eu fui muito rápida. Ai, ai. Estamos voltando já, tipo, a pirâmide já subiu. E agora a pirâmide tá descendo e aí eu dei um minutinho de sentada. Eu tava passando meio mal. Final de treino, amigos. Fomos mais um dia. Hoje deram 4 quilômetros em 33 minutos. Ótimo, eu fui mais rápido do que estava proposto. Depois eu vou deixar aqui. Então assim, tô muito feliz. E outra coisa que eu fiquei feliz com o treino de hoje, porque eu consegui ficar correndo 4 minutos num pace de 6h30. Vocês sabem o que é 4 minutos num pace de 6h30? Pra mim é muita coisa, pra você pode ser pouco realmente, mas pra mim, ó, eu tô de parabéns, entendeu? Tô muito boa. Então eu fiquei muito feliz com essas duas coisas. Hoje não tá sol, né? Como vocês podem ver. Tipo, fez um pouquinho de sol. Mas assim, bem leve, bem fraquinho e tá ventando. Fiquei de corta-vento o tempo todo. Não suei muito, vocês acreditam? Ó, tipo, geralmente eu fico aqui tudo molhado, né? E dessa vez eu não suei muito, exatamente porque está frio. É gostoso correr no frio? É muito gostoso correr no frio, eu acho assim. Muito bom, porque realmente a gente faz o treino melhor, enfim, a performance é um pouco melhor do que quando tá muito calor. Mas pra mim é muito difícil sair da inércia, tipo assim, os primeiros passos antes de começar a correr no inverno, ai, é muito difícil pra mim, sério. Tipo assim, no verão eu acordo, tipo assim, já saio da cama, o despertador toca, já saio da cama correndo. Tipo, ai, tá aquele sol, você tem essa energia. Só que é muito ruim na hora de correr, porque é muito cansativo, desidrata, enfim. Agora, no inverno,
é ao contrário, tipo, é muito difícil você sair dessa inércia, é muito difícil você ter esse ânimo e falar, eu vou correr, ou eu vou me exercitar. Só que na hora da corrida é 1000 vezes melhor, tipo assim, eu me sinto assim, imensamente melhor, imensamente correndo melhor, enfim. Por quê, né? Por que que isso acontece? Questões da vida, questões. Ai, é isso, terminando o dia endorfinada, terminando não, né? Começando o dia endorfinada, são 10h20 agora. Ai, foi muito bom correr, sério. Gente, voltei agora aqui pra casa, né? E antes de eu fazer minhas coisas aqui, eu queria conversar um pouco sobre essa comparação que a gente tem em relação à corrida e o quanto isso me afastou da prática de correr, né? Do exercício e me afastou do propósito que a corrida tinha na minha vida. A gente comparar o nosso pace, enfim, com o pace dos outros. E o quanto às vezes é difícil a gente ter noção do exercício que a gente faz. Por exemplo, hoje eu fiz, né, o treino e aí eu falei pra vocês que as partes que eram correndo, eu fiz mais rápido do que estava proposto e eu me senti super bem, assim, não foi algo muito difícil. Foi um treino até que leve pra mim e eu consegui fazer num pace mais rápido do que estava proposto, né? E aí, eu fui ver o treino todo, o valor do treino todo, e ele deu um pace médio de 8,8, se eu não me engano, 8,8 por quilômetro. E aí, tecnicamente, 8,8 é um pace alto, né? É um pace devagar, entre muitas aspas, porque eu acho que devagar e rápido na corrida é muito relativo, porque um pace de 8, pra quem tá começando, é muito rápido, né? Eu lembro que pra mim, quando eu fazia 8, era uma grande vitória. E aí, em algum momento, isso teve uma ruptura no meu cérebro e que eu comecei a achar isso um tempo devagar. Só que assim, 8,8 foi meu pace médio desse treino. Por quê? O meu treino, ele é corre e anda, corre e anda. E você vai comparar o seu pace, o seu treino com pessoas que só correm, tipo, que correm 21 quilômetros, sei lá, a um pace de 5? Tem como comparar isso? É tipo uma comparação que não dá pra fazer, sabe? É uma comparação irreal, assim. E quando a gente olha esse pace total de 8,8, ele não significa que eu fiquei correndo 8, como eu falei. Eu fiz a minha parte correndo, eu acabei de ver, né? E aí as parciais da parte da corrida ficaram entre 6 e 7. Tipo, 6, eu correr 1 minuto, 2 minutos num pace de 6, é muito rápido isso pra mim, sabe? Então eu acho que às vezes a gente precisa cair nessa real, sabe? De olhar pra corrida com esse outro olhar, com essa outra lente. E não olhar, tipo assim, beleza, lá no meu Strava vai que eu fiz num pace médio de 8,8. Mas a realidade não foi essa. E o quantas vezes a gente esquece disso, sabe? Eu acho que hoje em dia a internet virou esse lugar que a gente tem essa cobrança e essa comparação. E tem muita coisa por trás que a gente não enxerga na internet. Então, enfim, eu não sei se deu muito pra entender o meu raciocínio. Mas é isso, sabe? Eu acho que a gente esquece, por exemplo, de olhar e entender tudo que teve por trás daquilo ali, sabe? Todos os treinos que existem, todo o esforço que existe. E, tipo, não se deixa abater por um pace, sabe? Eu me deixei. Então, eu tô falando aqui de coração pra você. Se você corre ou, enfim, se você pratica qualquer outro exercício físico, não se deixa abater por um pace, por um número. Porque existe uma coisa ali por trás que talvez aquele número que tá postado na internet não tá mostrando isso, mas você sabe o que existe ali, você sabe o que tem por trás. Então, assim, confia no processo e se agarre a isso que existe por trás, sabe? O que eu acho que vale muito mais a pena do que viver dessa aparência e dessa comparação que existe dentro da internet. Oi, YouTube! Boa tarde, né? Hoje já é sexta-feira, já estamos no nosso segundo treino dessa semana. E agora são
4h05 da tarde, estou indo correr. Escolhi correr na parte da tarde hoje, porque eu dormi de manhã, enfim, e aí quis fazer esse treino à tarde. Não sei como vai ser, porque eu tenho muito mais energia pra correr de manhã. Eu já falei isso, né, em alguns outros vídeos. E hoje o treino está gigante. Gigante. Hoje vai ser um intervalado, tá? Eu acho que vai dar aproximadamente 7 quilômetros, não sei. Tô mentalizando que vai dar tudo certo, porque vai ser assim, vão ser 5 repetições. 5 repetições que eu vou ter que fazer 1 quilômetro correndo num pace entre 7 e 7h30 e depois 400 metros caminhando. Sim, 5 vezes disso. Ai, ai. Vamos. E aí tá lá o tempo programado pra dar mais ou menos em torno de 1 hora. E aí eu estou bem pensando o que eu vou levar pra ouvir durante 1 hora. Porque, ultimamente, eu não estou conseguindo correr ouvindo música. E correr sem música também é um pouco mais complicado. Então, eu gosto muito de ouvir podcast durante as minhas corridas. E aí eu preciso entender qual vai ser o episódio que eu vou ouvir, porque provavelmente vão ter que ser 2. E aí tem que ser, tipo, 2 que não sejam muito monótonos também, porque senão não vai dar certo, entendeu? Mas enfim, vou com a minha blusa perfeita da minha última prova de corrida que eu fiz, de 8 quilômetros, pra me dar força e lembrar que eu consigo correr 8 quilômetros sem parar. E também fiz meu cabelinho pra me lembrar dos meus primeiros dias de corrida, porque eu só fazia esse cabelo quando eu comecei a correr. Fazia muito tempo que eu não fazia ele, tive vontade hoje de fazer. E é isso, está um pouquinho de sol, mas não muito, então assim, tudo sob controle. E vamos, né? Vou colocar aqui o Garmin no relógio, né? Pra vir o treino certinho, porque deu uma atualizada. E vamos, gente. Força, fé, foco e tudo o que mais precisar. Gente, tô levando uma garrafinha de água que eu vou bem deixar no chão, entendeu? Num lugar que eu vou passar sempre. Espero que ninguém me roube, né? Imagina que cômico alguém roubar uma garrafinha de plástico. Não, né? Não, pelo amor de Deus. Gente, eu nem falei, né? Mas eu fiquei com dor. Eu tô levemente com dor na perna do treino de quarta. Ontem tava um pouco mais, hoje tá mais tranquilo. Eu achei que o treino de quarta tinha sido super leve. Eu falei, foi super leve. Meus músculos não acharam o mesmo. Treino entregue, gente. Foi muito bom, foi muito bom. Eu vou deixar as parciais aqui, mas deram 7 quilômetros num pace de 8h20, eu acho, alguma coisa assim. Mas eu me superei muito. Tipo, eu achei que eu não fosse conseguir. Porque, na verdade, é assim que aconteceu nesse treino. Ai, tá vindo gente, tô com vergonha. Peraí que eu já gravo. As minhas voltas eram de 1 quilômetro e aí era pra eu fazer um pace de 7 a 7h30 nesse intervalo. E, gente, todas as minhas voltas de 1 quilômetro deram... Eu acho que a que eu fiz mais devagar foi 7h10. 7h08 por aí. O resto ficou sub 7, então ficou 6h40, 6h50. Eu vou deixar também um print aqui disso tudo. Gente... Eu tô muito feliz com esse treino, assim, eu não achei que eu fosse conseguir fazer nessa velocidade. 1 quilômetro foi muito bom, sério, foi muito bom. Tô muito feliz e... tipo assim, eu gosto muito dessa sensação depois da corrida, que a gente fica e que a gente percebe o quanto a gente é forte, sabe? O quanto o nosso corpo é forte. E, além disso tudo, hoje o treino foi
foi assim, muito louco. Porque geralmente eu sinto muita dor na minha costela aqui, que eu acho que é de respiração, enfim. E aí eu não respiro direito, tenho muita dificuldade de respirar e tudo mais. Hoje foi exatamente o oposto. Eu fiz um pace muito mais rápido do que eu achei que fosse conseguir. E eu não fiquei ofegante, não fiquei cansada. Tipo, eu tava super controlando a minha respiração. Super ali num ritmo que até que, assim, não tava super confortável. Mas também não tava, assim, uma coisa absurda, sabe? Eu tava confortável ali, eu tava conseguindo ter controle da situação. Eu não terminei o treino ofegante de morta, tipo, eu tô super plena. Então, assim, eu gostei muito, tô muito feliz com o resultado do treino de hoje. Muito realizada e é isso. E hoje o clima tava super bom também, né? Tava, tipo, não tá calor. Muito calor, assim. Tá abafado hoje, mas assim, nada de super verão, né? Porque a gente tá no inverno. Tava sol, só que assim, não tava um sol quente. E agora no final, que abaixou o sol, tava um ventinho. Então assim, o clima eu acho que ajuda muito também. E outra coisa, descanso, né? Porque eu tô dormindo muito esses dias. Então isso conta muito pros treinos de corrida. Gente, é só isso que eu quero falar. Finalizamos essa sexta, vamos começar esse final de semana muito, muito, muito feliz. Eu tô muito, muito realizada com o treino de hoje. Ai, gente, mais uma coisa, né? Que eu percebi agora que estou voltando pra corrida e tentando todo esse processo da corrida se tornar saudável novamente. E hoje eu percebi o quanto eu evoluí nesse pensamento também e consegui retornar a corrida pra esse lugar, que é justamente o pace. Porque antes meu treinador me passava o intervalo, né, que eu tinha que fazer. E aí, se eu não conseguia ficar dentro desse intervalo, eu ficava muito mal. Tipo assim, estragava 100% meu dia, meu treino, e eu não queria mais treinar. E às vezes eu tava num pique pra querer correr mais rápido, às vezes eu não conseguia fazer o treino, o pace que ele pedia, ia mais devagar, e isso estragava muito meu dia. E hoje foi totalmente o contrário, sabe? Tudo bem que eu fui mais rápido, e aí eu não tô falando que a gente não tem que respeitar o tempo que propõe, porque obviamente o treinador sabe muito mais do que eu sobre corrida, mas que a gente não precisa ficar assim tão rígido nisso, sabe? Se você não tá conseguindo fazer, tá tudo bem. O importante é que você tá correndo, sabe? O importante é que você tá se exercitando, que você tá fazendo alguma coisa pra sua saúde física, pra sua saúde mental. Então, eu acho que é isso. Se você busca performance, se você busca crescer, se você tem isso na sua mentalidade, ok. Se isso não te faz mal, ok. Mas se isso tá te fazendo mal, igual estava me fazendo mal, tira um pouco dessa pressão, sabe? Porque eu acho que é isso, a corrida é pra ser leve, é pra ser um hobby, é pra ser um exercício. E não é pra ser mais um peso na nossa vida, mais uma pressão mesmo, assim, sabe? Mais uma coisa que a gente tem que cumprir. Então, eu tô muito mais tranquila agora. Porque antes eu fazia, nossa, 1 segundo com um pace maior do que o meu treinador pedia, e eu ficava muito mal. Eu ficava muito mal e aquilo acabava com o meu treino. E assim, tá tudo bem, sabe, gente? Ninguém vai morrer por causa disso. Então, tire um pouco essa pressão de tudo isso. Eu acho que é muito importante. E é isso. Agora eu vou tomar um banho e curtir essa sexta-feira, porque eu estou muito feliz. E voltamos domingo com mais um treininho. Beijos. Oi, gente. Já fui, já corri, já voltei. São 11 da manhã agora, hoje é segunda. E eu fiz o meu terceiro treino da semana hoje. Era pra eu ter feito ontem, né, que foi domingo. Mas aí tivemos imprevistos, tipo, eu deixei pra correr à tarde. E aí à tarde meu namorado veio aqui em casa, quis passar um tempo com a minha família, não fui. Fiquei fazendo outras coisas. E aí passei o treino de ontem pra hoje, então estou finalizando a minha semana, entre aspas, hoje na segunda. Até porque essa semana eu não vou correr, então assim, tudo certo, sem pressão, entendeu? Tá tudo bem. E hoje o treino foi um regenerativo. Regenerativo não, gente, desculpa. Rodagem. Hoje foi uma rodagem. Ou foi um regenerativo?
acho que foi uma rodagem. Enfim, tudo bem. De 5 quilômetros, tecnicamente é pra ser um treino mais leve, né? Era pra eu ter feito também um pace mais leve. Era pra eu ter feito entre 7h30 e 8. E eu acho que eu fiz um pouco mais rápido. Eu acho que eu fiquei em 7h30, na verdade. Tipo, eu finalizei com um pace médio de 7h30, 5 quilômetros. O que pra mim foi pesado, tá? Eu quase morri hoje. Sério, eu poderia ter feito um pouco mais leve, porque realmente o intuito desse treino é pra ele ser leve, né? E aí eu fiz um pouco mais rápido realmente. E eu tô bem cansada agora. Eu acho que eu estou ok. Inteira vermelha, né? Enfim. Mas foi um treino muito bom. Tô feliz que eu tô conseguindo voltar a correr. E assim, voltar a correr mais tranquilamente, sem muita pressão, realmente fazer ali o que eu consigo, sentir no meu corpo. Enfim, é isso. Essa semana, agora que vai começar, que começou já, eu não vou correr, porque eu tenho outros compromissos e aí eu não vou correr. Então, vou ficar uma semana aí sem treinar e na outra semana eu volto. E aí eu vejo se eu gravo mais aqui pro YouTube dos meus treinos, porque o intuito realmente é conseguir documentar tudo isso, documentar tudo que tá acontecendo, toda essa volta que tá sendo muito gostosa pra mim. E, enfim, eu vou deixar as parciais do treino aqui também, se vocês tiverem interesse pra ver isso. Eu acho que eu consegui manter bastante o pace em todos os quilômetros, tipo, não teve muita oscilação entre os ritmos, mas foi bem difícil pra mim, tipo, eu poderia ter feito realmente bem mais leve. Eu tô bem suada, hoje também tá um tempo um pouco mais abafado, não tá sol, mas tá bem calor, então isso também conta, sabe? Já falei, né, no outro vídeo que o clima tem um efeito muito grande sobre mim, sobre meus treinos. Mas enfim. E uma coisa que eu tô fazendo diferente dessa vez do que da outra que eu tava correndo, eu tô sempre levando uma garrafinha de água comigo. Sempre. Eu corro na rua, então não tem um bebedouro por perto e tudo mais. Então eu pego, deixo a garrafinha num lugar e aí toda vez que eu passo, tomo um golinho. Isso tem me ajudado muito, porque no ano passado que eu tava correndo, até foi assim, na semana da prova, na semana da minha prova de 8 quilômetros, eu comecei a ter muita tontura. Tipo, tava no estágio, assim, no dia a dia mesmo. Eu tinha muita tontura. Fui no médico, enfim, não deu nada. Mas quando eu tava treinando, né, com a minha assessoria, meu treinador disse que poderia ser desidratação. Então agora, eu só corro com uma garrafinha e é isso. Isso tem feito bastante diferença pra mim, eu acho, também. Enfim, mas é isso. Foram os 3 treinos da nossa semana. Tô muito feliz que agora tô voltando, realmente tô voltando muito bem, eu tô achando. E sem pressão, sabe? Eu quero que a corrida seja realmente esse lugar leve, esse lugar que me traga saúde, tanto física quanto mental. Que seja esse hobby, sabe? Que me faz muito bem. E eu adoro gravar, então assim, tô amando todo esse processo também de documentar, de gravar. Tô gravando no Instagram também algumas coisinhas, então se você quiser acompanhar um pouco mais de perto os treinos, é o @nopace_da_Mari, pode me seguir lá. E é isso, gente, um beijo, obrigada por assistir esse vídeo, ficar comigo até aqui e até o próximo. Tchau!